Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça do mais importante, se inscreva no canal Desplugers. Eu tenho certeza que vocês, a cada episódio que passa, vocês têm recebido aí muitas informações que trazem valores aí para vocês. E hoje, não menos importante, nós vamos falar de um assunto que eu particularmente me amarro. Nós vamos falar sobre o louvor, sobre música, processo de composição, processo de gravação. Então, você que tem esse interesse aí, já vai dando o seu like. Manda para geral, manda para aquele primo, para aquela prima, tia, tio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio, com os nossos aqui convidados que logo vão se apresentar. Mas antes disso, eu queria aqui agradecer e mencionar os nossos patrocinadores que têm patrocinado aqui o nosso podcast, Despluga Podcast. A Iniverse Consultoria, que é a maior empresa de saque 0800 no ramo de transporte fretado. Então seguem eles lá também no Instagram, @Iniverse Consultoria. E os dias dos pais está chegando, né? Vocês já compraram presente de Dia dos Pais aí? Ainda não. Olha só. Então eu vou deixar uma dica para vocês. Ó, Ideias de Mari personalizado. Entra lá agora no Instagram e já encomenda com a Mari. @Ideias de Mari DF. Você que ainda não comprou aí o seu presente de Dia dos Pais, você já tem essa oportunidade. E ela também trabalha também para aniversários, formatura e tantas outras festividades. Só entrar em contato lá e ela vai passar todos os preços e tudo bem bacana aí para vocês. Sem mais delongas, vamos começar? Vamos começar nos apresentando aqui. Eu queria primeiramente agradecer pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza de que esse bate-papo aqui vai ser bênção e que vai alcançar muitas pessoas aí. Então eu queria que vocês se apresentassem. Estamos aqui com a cantora Nara Oli e o seu esposo, né? Posso falar que é o empresário, assessor? Pode ficar à vontade. Wagner Henrique, pode se apresentar aí para o pessoal. Também. Não, primeiro eu já quero agradecer. Muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui no podcast Despluga. E é um prazer imenso estar aqui com você. E eu sou a Nara Oli, como já foi falado. Estamos aí cantando, levando a palavra do Senhor. Usando a música para transmitir essa mensagem tão importante, né? Legal. E estamos aí, sei que a gente hoje vai falar muita coisa legal. Bacana. E você, Wagner? Eu sou, como foi mencionado, né? Eu sou Wagner Henrique, né? Sou esposo da cantora Nara Oli. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Aqui no Distrito Federal não tinha visto um lugar tão bacana como esse aqui, um podcast dessa forma, né? Vocês são bastante receptivos, né? Então, eu gostaria já de agradecer. E vamos de música, né? Vamos conversar um pouco aí, vai ser bom. Bacana. Eu que agradeço, viu? Pelos elogios. É isso aí, gente. Ó, temos aqui Taguatinga, gente. No coração de Taguatinga, Despluga Podcast. Você que quer impulsionar suas marcas aí, entre em contato com a gente. Vamos fazer aquele patrocínio, aquela parceria. Vai ser bacana demais. E eu já queria começar com uma pergunta aqui para vocês dois, Nara e Wagner. Como vocês se conheceram? Como que foi esse processo? Né? Vocês têm uma filha. Sim, aí vocês podem Sofia. Falar da questão familiar aí. E aí, quem começa contando? Você fala ou fala? Eu vou começar. Então, fala, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp. A gente fazia parte, né, do mesmo ministério, e aí esse ministério tinha a liderança geral de jovens, e aí eles gostavam de fazer o grupo no WhatsApp para todos os jovens estarem ali dentro, para se conhecerem, avisar as programações. E ele estava nesse grupo e eu também, mas eu não conhecia, ele também não me conhecia. E aí chegou o dia do aniversário dele, todo mundo começou, parabéns Wagner, hoje é aniversário do Wagner, e eu nem sabia quem era Wagner, mas mandei porque tava ali no grupo, né? Mandei parabéns, Wagner, Deus abençoe, alguma coisa assim. E aí ele viu a mensagem e aí me chamou já no privado para conversar. Esperto. Demorou não, aí essa parte, agora você conta. Aí eu convidei ela pra gente estar conversando, né? Porque
Eu sou... Não parece, mas eu sou um pouco tímido. E aí, eu vendo aquele tanto de pessoas ali, né? Eu falei assim, não, aqui não vai dar pra eu ter uma conversa melhor com ela, né? Então, eu vou ter que já aproveitar aquela... Foi estratégico, né, foi estratégico. Mas não foi fácil não, viu? Foi não. Foi ela fácil, deu uma de difícil, Wagner? Foi difícil. Não é fácil levei alguns foras, só porque... Acho que foi Deus, né? Eu acredito que foi Deus que me deu uma luz ali. Sim. Que eu fiquei 1 mês mandando mensagem pra ela todos os dias. Eita, 1 mês? Mensagem que eu criava mesmo na minha cabeça, romântica, né? Vamos dizer assim, né? E era o mesmo horário. Todo dia o mesmo horário pela manhã. Eu não lembro o horário certo. Acho que era 8 horas, 9 horas da manhã. Todo dia. Era a mensagem do bom dia. Do bom dia, exatamente. era do bom dia. E aí chegou um tempo que eu falei assim, agora eu vou ver se ela gosta de mim. Aí eu parei de mandar mensagem. Fiquei 1 semana. Quando deu 1 semana, ela mandou mensagem pra mim. Perguntou o que aconteceu, nunca mais você mandou. Aí eu, agora já sei. Você foi estratégico. Esse foi, viu? Olha só, quero falar com você que está nos acompanhando. Aprenda com o vaso aqui, ó. Aprenda com o varão. Gente, tem umas expressões que eu até brinco, né? Umas expressões gospels, né? Que é só crente que entende, tá? Então aprenda aí com o vaso, com o varão aí, de como você chegar na irmã, né? Tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia. Pois e a gente começou a ser amigo, né? Só amizade mesmo. Mesmo que tinha as intenções, mas a gente tava só sendo amigo mesmo. Sim. E aí, só que assim, eu tava numa fase que eu já tinha pedido a Deus, assim, pra se aparecesse a pessoa que ele tinha pra minha vida, que ele confirmasse isso no meu coração. Sim. Né? Eu não queria entrar no relacionamento pra me desgastar emocionalmente, porque já tinha acontecido isso anteriormente, né? E aí, uma coisa que eu tinha muito certo pra mim, na época eu tinha 24 anos de idade. Então, as pessoas podem olhar assim, mas 24 anos de idade, você não precisa mais ter confirmação do seu pai, da sua mãe. Só que eu tinha isso muito certo pra mim, que se meu pai, mesmo eu tendo já 24 anos, não aprovasse, não gostasse de alguma forma, eu não ia entrar no relacionamento. Sim. Porque eu já tinha, em um tempo passado, meu pai falado, acho que aí não tá muito certo, não. E eu, não, que eu vou, que eu sei... E me dei mal. Eu falei, dessa vez eu vou ouvir meu pai. Então, a primeira coisa que eu falei pra ele foi, falei, olha... Beleza, a gente vai orar um tempo. Primeiro a gente orou, né? A gente ficou, acho que 1 mês orando. Sem se encontrar. Não tinha esse negócio de estar saindo junto, não. É só orando mesmo. Sim. E Deus confirmou pra gente. E aí eu falei assim, mas aí não acabou, não. Deus confirmou, mas agora você vai falar com meu pai. Eu falei isso pra ele. E se meu pai não quiser, ele não gostar por algum motivo, eu não vou namorar com você. Coração dobrado, hein? Mas meu pai aceitou, gostou do Wagner. E aí namoramos, casamos. Hoje já estamos, esse mês passado, né? Em julho fizemos 8 anos de casados. Olha aí, que bênção. E estamos aí, pra honra e glória do Senhor. Aí tem a filha, isso. A Sofia, né? Isso. Sofia vai fazer 7 anos agora em dezembro, dia 27. E estamos aí, é do meu graças mês, a Deus. melhor mês do ano, gente, dezembro. Ela faz num dia bem difícil, que é dia 28. Bem lá no finalzinho. Da virada, né? É uma mistura ali entre o Natal e o Ano Novo. Verdade. Aí pra fazer o aniversário dela é sempre difícil. Complicado. Ou a gente faz antes eu ou entendo. depois. E olha que o meu é a metade do mês, gente. Dia 15 de dezembro. E eu já sofria isso até na escola. É difícil. Eu nunca tive parabéns na escola, gente. Olha o trauma de infância. Tá todo mundo de férias, né? Todo mundo de férias. Aí fica difícil mesmo. Mas como foi assim, como que a música introduziu na sua vida, Nara? Então, eu sempre cantei na igreja, né? Eu estou na igreja já desde o berço, né? Minha família é uma família cristã, os meus pais pastoreavam, então eu cresci nesse ambiente da igreja e do pastoreio. Então sempre tive ali cantando, sempre foi algo que eu amei fazer, desde criancinha, desde novinha. Então, eu sempre estava no meu quarto ensaiando, preparando o hino. Eu sempre ia para o culto, pequenininha, sempre com a minha fita cassete, preparadinha para chegar lá na igreja e, se eu tivesse oportunidade, eu ia cantar. Mesmo se eu não tivesse, não tinha problema, mas eu sempre, todo culto, estava preparada ali para cantar. Sim. E minha mãe, meus pais sempre incentivaram muito, né? Então, meu pai sempre estava ali comprando as fitas, os CDs, né? Quando foi a época do CD, sempre comprava os playbacks para eu poder ensaiar. E minha mãe, ela me ensinou a ter um caderninho que
Quando eu era criança, não tinha muito esse negócio da internet para você pesquisar a letra das músicas. Então, eu pegava o caderninho, minha mãe me ensinou para eu ouvir a música e ir escrevendo. Então, eu ia pro meu quarto, colocava ali a música e ia escrevendo. E eu tinha meu caderninho com as músicas. Aí eu ia cantar na igreja, levava o caderninho, ia lá pra frente com o caderninho. Era assim. Então, eu sempre gostei muito de cantar. E aí, eu tinha já no meu coração que eu queria um dia gravar. Isso desde criança mesmo. Eu tinha essa certeza no meu coração que eu ia gravar um dia. Só que assim, a vida foi passando e as coisas não são tão fáceis. Minha família não tinha como gravar, não tinha esse valor, né? Porque tudo tem um investimento. A produção musical aqui é muito... Não é muito barato. Então, a gente não tinha como. E a vida foi passando e eu meio que deixei pra lá, esqueci e passou. Continuei cantando na igreja, né? Porque... independente disso, era uma forma de eu colaborar, de servir a igreja que eu estava, né? Além de cantar, fazia outras coisas também, porque você sabe que família de pastor faz de tudo um pouco, né? Sim. Faltou alguma coisa ali, a gente vai ter que fazer, tem que fazer. Faltou aqui, faz aqui. Então, eu sempre fui muito ativa na igreja por conta disso, né? Isso me agregou muito. Depois, na produção do EP, dos trabalhos, eu vi o quanto isso me agregou, essa experiência, né? E aí passou o tempo e esqueci, né? E aí quando foi, acho que uns 2 anos atrás, a gente foi visitar uma irmã, amiga nossa, irmã Carmen. Missionária. A gente foi visitar ela, aí conversa vai, conversa vem, Deus usou ela pra mim. Ela falou assim, Nara, Deus tá me dizendo que Ele vai realizar um sonho seu, da sua infância, que até você já esqueceu, só que Deus nunca esqueceu. Meu Deus. E Ele vai realizar. E eu, na hora, eu fiquei, meu Deus, mas que sonho é esse? Procurando, eu não lembrava. Eu, tinha saído mesmo da minha cabeça esse negócio de gravar e tudo. Sim. E eu não lembrava. E eu lembro que a gente chegou em casa, né? E ficamos, gente, mas que sonho é esse? Que sonho é esse? E aí, depois, quando a gente começou a gravar, no processo, assim, meu esposo que lembrou, nossa, lembra da profecia da irmã Carmen? O sonho era esse, que você tinha quando criança. Então, assim, Deus, Ele não esquece dos nossos sonhos, sabe? Sim. Às vezes as pessoas acham assim, mas isso aqui que eu quero é besteira. Isso aqui é bobagem. Não, para Deus é importante, sabe? Ainda mais se isso for contribuir para levar a palavra do Senhor, para a obra do Senhor, né? Sim. Então, os nossos sonhos são importantes para Deus, né? E assim a gente começou. Mas a música sempre fez parte da minha vida. Bacana. E como que foi esse processo de composição? Eu vi que você gravou músicas que você compôs, teve outros compositores e inclusive você compôs também, né, Vale? Como que é esse processo criativo de composição para vocês? Varia, assim. Na maioria das vezes, quando eu vou compor, vem letra e melodia. Junto. Eu sou assim também, sabe? As minhas músicas já vem. Eu já tenho que anotar e ir gravando. Sim, eu também faço isso. Já vou lá no meu celular, eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo. Eu também. Eu também, simplesmente cheio de coisa. Cheio de coisa lá e um monte de áudio. Eu vou só mandando os áudios lá. E como eu não toco nenhum instrumento. Nem eu. Então eu faço o som na boca, aí eu vou vou fazendo pra mim não esquecer como que vai ser a melodia da música. Né? Sim. Mas é assim, às vezes eu quero falar sobre algo. Eu queria muito fazer uma música sobre tal coisa. Aí eu vou sentar e vou compor. Não vem tanto da inspiração, que a inspiração vem assim do nada. Realmente eu vou ali voltada para aquilo. Sim. Ou às vezes eu tô ouvindo uma pregação, às vezes até pregação do meu esposo, ele tá pregando, aí uma coisa que ele fala dá um start, né? Um estalo ali para compor uma música. E assim vai variando muito, né, amor? Realmente. No meu caso, eu já até sonhei, né? Eu sonho muito com música. Legal. Eu tenho uma que eu falei pra ela que ela tem que compor. Que ela tem que gravar, aliás. Essa eu sonhei que eu estava no céu. Eu sonhei que eu estava no céu. Mas eu não vi o céu. Mas eu estava lá. E aí eu ouvia os anjos cantando Hosana. Hosana. Era um som tão bonito e tinha mais coisas, mas aí na hora que eu acordei para correr e escrever, eu só lembrava dessa parte, que os anjos cantavam Hosana, os anjos cantavam Hosana, e os anciões cantavam Hosana. Aí eu anotei essa parte e o resto o Senhor me deu, né? Então a parte, Deus me dá muito assim, vamos explicar, ela muito bruto.
Aham, entendi. Né? Aí você vai... E aí quem lapida é ela. Sim, entendi. Né? Eu acredito pela facilidade, porque também ela é pedagoga e gosta de ler bastante, né? Eu leio, mas não leio tanto quanto ela. Mas aí, no caso, você escrevia... Eu escrevo. Mas você lembra da melodia Lembro. e tudo, aí você cantarolava pra ela ia pegando. Entendi. Ela vai pegando, vai montando. Ela é melhor de melodia do que eu. Sim. A melodia, ela é melhor de melodia do que eu. Né? Mas eu contribuo com ela, né? E a gente monta a canção e não monta assim só de uma vez. Sim. Você chega assim, pronto, tá pronta. Não. É por parte. Vai né? trabalhando. A gente fica... A gente... Vai aprimorando, né? Aprimorando, vai vendo, vê a questão do português, Base né? teológica. Base Exatamente. teológica, tudinho. A gente para e fica ali mastigando ela até... pronto, tá pronto. Tá desse jeito que é o jeito ideal. Aí a Sim. gente manda muitas vezes para alguns pastores, amigos da gente, uns 2 ou 3 pastores. Pessoas que vocês mais confiam, Isso. né? Exatamente. Para ver justamente essa questão da Teológica, teológica, né? para a gente não fugir da palavra, não falar heresia, Sim, não falar coisas erradas, tá ele totalmente na palavra, né? Então Porque ultimamente é o que mais tem, né, gente? Sim. Essas músicas que totalmente fora da teologia em si. Exatamente. Que acabam espalhando uma mensagem que não é verdadeira, né? E a gente Isso. sabe que a música ela tem um impacto muito grande, né? com certeza. E as pessoas hoje em dia não se preocupam tanto com isso, né? É verdade. De olhar dentro da palavra, só quer falar o que ela acha, o que ela pensa. E a É gente muito não... eu, né? Isso. O eu tá muito enraizado Exatamente. nas E canções. se você perceber, no quadro geral da música gospel, né, vamos falar assim, nós estamos equiparando as canções que o mundo está fazendo. Por quê? Agora você tem que lançar música direto. Por causa das plataformas de streaming. Plataformas de streaming, sim. Então, se você não lançar direto, não dá certo. Então, por que tem música sem mensagem? Sem uma profundidade na realidade. Não dá tempo. Porque não dá tempo. Não dá tempo da Não pessoa dá buscar, É se isso inspirar. E aí, se você for perceber, elas também não duram. Aham. Porque nós temos música aí do Oséias de Paulo, tem música antiga aí, Álvaro né? Tito. Álvaro Tito, né? Que até hoje tá aí. Até né? hoje. Porque foram músicas profundas. Sim. Com mensagem. Não foi só música que ele compôs. Não, bora compor rapidinho aqui. Não, lança aí. Repete ela 5 vezes a mesma frase. Sim. Não. Foi intencional. Sim. Foi música ali que teve um porquê. Aham. Então, Eu acho interessante, Wagner, você falando sobre isso. Tem um episódio de um podcast aí, que eu não vou falar aqui, tá? Vou fazer meu chão de graça. de um podcast aí que eu vi o Israel Salazar. Conhece o Israel Salazar, Sim, né? sim. O Israel Salazar e o Brunão Morada. Eles estavam conversando sobre isso e eles estavam falando sobre a preocupação de escrever uma música que seja uma música geracional. Que saia daquele tempo e alcance outras gerações. Igual Ademar de Campos, Sim. Azaf Borba, o próprio Diante do Trono. Exatamente. E tantos outros aí que, inclusive, até hoje está aí com a Marlene Barros. Fernanda Brum. Então, assim, eles estavam falando justamente sobre isso. E a gente tocou num ponto muito importante, que é essa questão da inspiração. Nós sabemos que tem inspirações dadas por Deus, que é aquilo que a Nara falou, acontece muito isso comigo. As minhas músicas também, a grande maioria, vem dessa forma. Do nada, eu tô em casa, aí vem a melodia, vem a letra, eu já tenho que anotar, já tenho que gravar, senão eu me esqueço. Sim. E tem esse processo criativo, porque eu até costumo dizer... Nós somos filhos de Deus e nós já temos em nós a identidade criativa de Deus. Então, nós temos essa capacidade também de sentar e falar, vou escrever uma música sobre amor. Porque Isso. o próprio amor já está em nós. exatamente. Né? Exatamente. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E quando você fala sobre essa questão, essa pressão de hoje em dia, devido aos streams aí, que você tem que lançar. Antigamente, era um CD trabalhado, era um ano de preparação. Para gravar um CD com 10 faixas, 12 faixas hoje, a cada mês a pessoa tem que
Tem que lançar tem que ter uma música nova. A gente nem consegue nem acompanhar às vezes. É verdade. Né? E aí, outra coisa que você falou que eu achei interessante. A própria palavra tá ali o que a gente precisa falar. Você quer falar sobre amor? Tá lá. Você quer falar sobre que Jesus vai voltar? Tá lá. Então tá tudo ali. Você não precisa ficar criando coisa, inventando história, palavras de efeito também. É verdade. Palavras que grudam na cabeça, que pega, que fica ali. Não, pega a Bíblia. Só olhando a Bíblia já te traz várias inspirações para compor, para escrever. Né? Então é um assunto tão importante quanto a produção em si da música é a composição. Sim. Né? Às vezes as pessoas acham, tá aqui pronto, vamos só gravar. E se preocupa muito com a gravação do clipe e tudo mais, e se esquecem dessa parte da composição, o quanto ela é importante também, né? Verdade. O Ademar de Campos, ele falava... Eu fui em um congresso do Diante do Trono uma vez, lá em BH, e ele estava ministrando, e ele estava falando o seguinte, cara, teve uma pergunta, teve um momento lá de talk show, aí teve um rapaz que perguntou para ele, pastor, como eu posso buscar inspiração para compor? Olha só a pergunta do irmãozinho. Aí o Ademar de Campos olhou e falou bem assim, cara, canta a Bíblia. É isso. Ótimo. Canta a Bíblia, que você pode ter certeza que vai ser um louvor que vai impactar corações. Exatamente. E temos vários exemplos. Vamos dar um exemplo aqui. A Heloísa Rosa, quando canta, não se turbe vosso coração. É a palavra todinha. É a palavra. Só pegou ali um trecho, transformou em música. E acaba Pronto. impactando, né? E acaba alcançando muitas pessoas, isso. né? Até porque o que vai mudar o pensamento da pessoa, a própria palavra vai dizer que é a palavra. É a palavra. É a palavra. Não é outra coisa. Então não é a forma que eu falo, a forma que eu faço, que vai ajudar a impulsionar. Não. Sim, é verdade. O que vai ajudar a impulsionar e chegar nos corações vai ser a verdade na palavra. Né? E a própria palavra é a verdade. Verdade. Né? Hoje nós temos muitos artistas, vamos dizer assim, no meio evangélico, gospel, que são muito mídia, né? Porque hoje, se você tem um valor considerável, você consegue fazer qualquer pessoa grande. Essa é a verdade. Né? Agora, difícil é você aguardar Deus te fazer grande. É verdade. Esse é o difícil. Isso é forte. Quando você espera Deus te fazer grande, existe ali um processo, e eu falando disso porque a gente está vivendo isso, em que o próprio Cristo ele te esmaga. Né? Porque ele ali é como se fosse a questão da oliveira, né? Que ele esmaga ali para sair o melhor óleo ali, para sair, né? Você tem que dar o melhor seu. Sim. Então ele tira todo o seu eu, sim, para você agora falar só sobre ele. É verdade. Né? Inclusive tudo sobre ele, tudo né? Com sobre certeza. ele. Foi uma pregação ontem do pastor Jamal, que nós estivemos ontem lá na nossa igreja, e ele pregou justamente isso, Que legal. né? Que a gente tem que esvaziar da gente, dos nossos quereres, e deixar Deus agir por nós. Exatamente. Você entende hoje, Nara, que o meio o louvor, né, que você já vem compondo, vem gravando, você entende que é o seu propósito de vida? Sim. Sim. Você tem isso firme? Tenho como isso propósito? firme como propósito, mais do que o louvor, mas levar a palavra, né? Através do louvor. E eu tenho isso muito firme no meu coração, porque o Senhor me lembrou disso, como eu contei o testemunho. O próprio Deus me lembrou do meu propósito, né? Que eu tinha desde criança, que o Senhor plantou em meu coração, porque muitas vezes as crianças, por isso que é bom a gente observar muito as crianças, o Senhor já planta ali a sementinha do que Ele vai usar aquela criança futuramente. Ela já tem uma predisposição para algo, você vê que ela já é puxada para alguma coisinha assim. E os pais têm que ter esse olhar também para a criança, para observar isso. E eu desde criança foi isso, cantar. E eu sempre gostei muito do artístico. O artístico que eu digo, não artístico está em frente a câmeras, mas artístico do criar. Sim, sim. Do pensar nos detalhes. Eu vou colocar isso aqui para dar a entender isso aqui. Sabe? Pensar todo o processo. Eu sempre gostei muito. Então, na igreja, por exemplo, eu estava sempre envolvida nessa parte. Era peças, apresentações, coreografia. Então, eu sempre gostei muito dessa parte artística. O louvor, o ministério de louvor. Isso sempre foi algo que chamou minha atenção.
Então eu vejo hoje total que o Senhor me direcionou para isso, sabe? E eu quero, de fato, assim, como dizem, gastar a minha vida nisso, né? Sim. Nesse propósito que o Senhor sonhou para mim. Bacana. Nara, vamos de música? Vamos. Dá para fazer uma palhinha aí pra gente? Eu vou cantar um trechinho do refrão da primeira música que a gente lançou, que se chama Príncipe da Paz. Sim, à vontade. Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz. Emanuel, fortaleza, meu tudo, Príncipe da Paz. Todo medo se foi e a tristeza em alegria se tornou. E a alma em guerra encontrou o Príncipe da Paz, o Rei Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz. Emanuel, fortaleza, meu tudo, Príncipe da Paz. Que lindo. Cristocêntrico. É exatamente isso. Exatamente. Esse é o objetivo desse trabalho que a gente está gravando. Sim. Que essa é sua? Não, essa foi a primeira música que a gente gravou. É de um pastor que mandou para mim. Ele teve a inspiração dessa canção. O Senhor deu para ele de madrugada, que ele falou pra gente. E ele falou, Nara, tem uma música aqui, eu vou te mandar o áudio dela. Vê se você grava ela, se você quer. E aí ele me mandou o áudio dessa música, né? E aí esse trecho que eu cantei fala, todo medo se foi e a tristeza em alegria se tornou. E a alma em guerra encontrou o Príncipe da Paz. Sim. E naquele momento eu tinha passado por uma fase de depressão. Então quando ele falou a alma em guerra encontrou o Príncipe da Paz, eu me senti ali naquela música, sabe? Sim. Eu falei, não, eu quero essa música pra mim. E aí eu gravei essa canção que exalta o Senhor do começo ao fim. É falando dele, que ele é o Príncipe da Paz, que todo medo se foi quando ele chegou, que ele é a nossa alegria. E é exatamente isso. Essa é a mensagem desse trabalho, né, que eu trago, desse EP, que é Jesus, o nosso mestre, é cristocêntrico do começo ao fim, né? Isso. E essa canção abre esse projeto. O nome do projeto do EP é? Mestre. Mestre, né? Mestre. Isso. E como que foi para vocês sentarem, escolher? Porque eu tenho certeza que é difícil, né? Esse processo Sim. de escolha. Geralmente, principalmente quando você tem várias composições, assim. Vocês, querendo ou não, é porque vocês vão entender o que eu quero dizer aqui agora. A Nara e o Wagner com certeza compartilham desse sentimento que eu tenho. Quando você tem muitas canções, você tem um certo carinho Sim. por todas elas. Quer gravar todas. Isso, porque vai de acordo com processos das nossas vidas, né? Exatamente. Como foi esse processo para vocês selecionar as canções, para começar o processo de produção? Como que iniciou tudo isso? Aí é que tá. Não tinha canções. A gente não compunha nada. A gente não escrevia música nenhuma. O que aconteceu? Foi tudo muito por acaso, né? Com Deus não tem nada por acaso. Mas o que aconteceu? Eu tinha o desejo de gravar. Eu falei, vamos gravar e tal. Mas é aquela coisa muito despretensiosa. Sim. E aí, esse pastor, ele dava aula de música pra mim. Eu fazia aula de canto com ele. E aí ele falou, vamos gravar, ele tinha um estúdio lá, não quer gravar e tal. Vamos. Só que aí eu não consegui gravar dessa primeira vez, porque eu engravidei e passei por um aborto. Então, nesse processo, não tinha como eu gravar. Aí fiquei um tempo assim. Aí depois eu fiquei muito assim, será que eu gravo? Eu tava muito na dúvida se eu queria. Aí foi meu esposo que falou, não, você quer gravar? Você tá com essa vontade? Eu, não sei. Não, você quer ou não quer? Eu falei, quero. Então vamos gravar. Só que assim, muito sem essa ideia de, vamos fazer um EP, vamos fazer não sei o quê. E aí, a gente falou, não, vamos gravar. Aí foi quando o pastor me deu essa música. Só que só tinha essa música. Sim. Só que eu comecei a pensar, eu falei, não, eu quero gravar um EP com 6 músicas. E vai ser sobre Jesus, do começo ao fim.
uma mensagem totalmente cristocêntrica. Só que a gente não tinha as canções. Tinha só essa primeira que o pastor fez. Nem o título do EP. Nem o título. Quando eu gravei a primeira, eu acho que nem tinha o nome do EP. Foi simplesmente assim, acontecendo. Deus foi direcionando as coisas pra gente, né? Sim. E aí um dia eu lendo a Bíblia, em João 13:13, se não me falha a memória, aí tem um versículo assim, que Jesus fala: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Aí eu falei, vai ser mestre. Pronto. Eu falei pro meu esposo, vai ser mestre. Eu acho que se colocar Jesus vai ficar muito óbvio. Jesus. Mestre fica mais impactante, fica mais bonito. E tudo a ver esse versículo aqui. Então, esse versículo ele foi a base desse trabalho, né? E aí, gravamos essa primeira música. Tá, lançamos. Tá, e agora? É a segunda. E aí, Deus foi dando. Foi acontecendo. Aí a segunda foi nascendo. Esse trabalho, ele foi assim, a gente foi lançando e aí já vinha a outra música, nós trabalhávamos. Aí penso que não, meu irmão, que nunca escreveu nenhuma música na vida dele, mandou pra mim, eu tô com uma música aqui e tal. Quando ele cantava, tinha tudo a ver com o que eu queria falar. Eu falei, me dá. Então foi assim, foi tudo acontecendo assim. Foi o Senhor que direcionou mesmo, assim, não tem outra explicação. Porque se fosse de nós mesmos, a gente não conseguia. Sim. E aí, depois desse primeiro trabalho, aí começou a deslanchar as composições. O Senhor começou a derramar e começou a vir. Que bacana. Aí, logo depois veio o processo do videoclipe. Todas elas têm? Todas. Têm. A gente sempre quis fazer música e videoclipe, né? E aí, falando dessa parte artística que eu gosto muito, da criação, né? Eu pensei o seguinte, como que a gente pode fazer para ser algo diferente? Algo que seja diferente do que está acontecendo, do que já fazem, né? E aí eu quis fazer como se fosse uma série, esses videoclipes. Então, os videoclipes são um interligado no outro. Então, termina o primeiro, no final tem uma cena que é do próximo, que legal, que traz a mensagem do próximo e tem um continua. Continua. Aí na próxima música a mesma coisa. Na sequência, a mensagem é a mesma. Então, por exemplo, no Príncipe da Paz, que foi a primeira música, eu tô com um vestido branco. Aí no segundo eu começo com esse vestido branco para dar a entender que é a continuação daquele lá, da mensagem. E aí no meio troca a roupa. E vai indo até o final, um sequência do outro. Porque a minha ideia é que quando terminar esse trabalho, a pessoa assista lá como uma série. Terminou um, já vai pro outro, aí a pessoa vai chamando atenção pro outro, e assim vai. Para ser algo diferente mesmo. E aí eu penso muito nos detalhes. Então, a cor da roupa, o que eu vou transmitir com essa cor de roupa, ela vai ligar com a mensagem, o que eu quero falar nisso aqui. E aí o legal é que o produtor que está com a gente, ele fazendo as filmagens, né? Ele é muito assim também, bem detalhista. Então, a gente pensa ali nos detalhes mesmo, para realmente fazer algo bem feito. Né? Porque o nosso Deus, ele merece o melhor. Né? Nós temos que realmente pensar, né? Porque é para Deus, o pessoal tem muito isso, né? É para Deus. Exatamente, porque para Deus tem que ser com excelência, né? Então, não só a partir da música mesmo, instrumental, fazer um instrumental bonito, com detalhes, um vocal bonito, mas o próprio videoclipe também, se é algo que chame a atenção, algo que segure a pessoa do começo ao fim. E aconteceu dessa forma. Que legal, você foi Jesus. Fui, eu fiz o papel de Jesus, né? Na época eu nem queria, na verdade. Eu falei assim, não tem a ver comigo, não. Pois você iniciou o podcast falando que é um pouco tímido. Como que foi isso pra você? Então, eu vim destravar já perto dos 2 últimos clipes. Né? E aí, ali, meio um pouco duro, e aí, mas foi. Né? E esse trabalho trouxe tanta esperança, né, pra gente, né? Que ali onde a gente mora, no Jardim Gá, essas questões, eu falo isso direto para a Nara, que não é só sobre a gente, né? Mas isso é sobre também aquele povo, sobre o povo de Lusiânia, ali do Ingá. Não tem nada artístico ali, não tem nada do tipo. E aí eu falei assim, já pensou Deus te levantando aqui para ser referência para esses jovens, né? Eles poderem olhar e falar assim, rapaz, é possível, né? Então, quando Deus ele nos levanta para algo, é para querer inspirar outras pessoas. Hoje já tem adolescentes, pré-adolescentes que mandam mensagem para ela, que tá cantando a música dela, que
que sonha com isso, que pode, né? Então, isso é algo que Deus faz, né? Sim. Ele que traz esse sonho, essa esperança. E esse trabalho foi tão assim que na terceira canção que a gente lançou, né, a Samaritana, que nós que compomos ela, eu vou deixar ela falar melhor sobre a composição. A composição da Samaritana, né? A Samaritana foi assim, eu perdi aquele primeira gestação. Tá bom. Aí, quando foi lá pro mês de novembro, né, do ano passado, engravidei de novo. E aí já fica aquele medo, né? Eu vou perder de novo. E eu comecei a sentir algumas dores. Só que eu estava com um evento que tinham me convidado para cantar nesse evento de mulheres. E aí algumas pessoas, inclusive meu esposo, falou, não vai. As pessoas vão entender e tal. Você passou por um aborto, você está assistindo dor. Né? Todo mundo preocupado. E, assim, eu estava tão, assim, sentindo que eu precisava ir. Não quero dizer aqui que quem está grávida, está passando por um risco, tem que sair, não. Se é para descansar, descanse. É uma coisa particular minha, que aconteceu comigo naquele momento específico. Foi algo muito específico para aquilo. Tanto que, no final, a gente vê que realmente foi Deus que me impulsionou a ir. Eu falei pro meu esposo, não, eu preciso ir, porque eu sinto que tem alguma coisa lá para mim. E eu fui, fiquei quietinha lá, cantei o hino e tudo. E aí a ministrante da noite, a pastora que estava pregando, estava lá ministrando. E aí eu sentada atrás, assim, no púlpito, e aí eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, compõe uma música sobre a mulher samaritana. Do nada, assim. Eu falei, e a gente não ia gravar essa música porque não tinha, né? Ia ser a música do meu irmão que a gente ia gravar, que ele já tinha feito, já estava certo. E eu fiquei, meu Deus, mulher samaritana, do nada, assim. E aí foi tão, assim, de Deus mesmo, que na hora começou a vir o refrão na minha cabeça. Eu comecei a ouvir o refrão. E aí, chegando em casa, eu falei pro meu esposo, a gente tem que compor uma música sobre a mulher samaritana. Aí eu lembro que ele ficou assim, mas por que, assim? Não já vai tá... linkar, não vai dar certo com a mensagem que a gente quer. Eu falei, não, vai. Deus quer que a gente escreva, vamos escrever. E aí, a gente pegou a Bíblia, né, oramos, Senhor, dá a direção aqui para a música. Eu falei, já tem essa parte aqui que Deus me deu, vamos trabalhar. E a gente sentou e gravamos a canção. Então, foi realmente Deus me impulsionando a ir naquele evento. Talvez se eu não tivesse ido, não tinha nascido essa canção. Tanto que foi por causa dela que eu entrei numa gravadora. Né, que um tempo depois a gravadora me viu através do clipe dessa música. Da Samaritana. A Samaritana. E me convidou para fazer parte do cast da gravadora. Cante aí pra gente o refrão. Eu vou cantar. Quero beber do rio da tua bondade. Não quero voltar a ter sede. Preciso dessa água beber. És a fonte da vida. Em ti há um manancial que me limpa de todo mal, trazendo amor celestial. Água que flui do trono de Deus, fonte que jamais se seca. Água que flui do trono de Deus, que me leva à vida eterna. Que lindo. Foi essa canção. E aí, essa história da mulher samaritana é muito forte, né? É muito forte. E assim, quando a gente foi escrever ela, eu até falei pro meu esposo, não vamos citar a mulher samaritana na música. Tanto que não cita em nenhum momento. Mas o título remete à mulher samaritana. A própria música já dá a entender. É ela, né? Porque o que eu pensei? Eu falei, eu quero que essa mensagem sirva para a pessoa mesmo. Às vezes é a história dela. Tanto que essa música é como se fosse a mulher samaritana contando o que aconteceu, como que foi o encontro dela com Jesus. Então, eu queria que servisse essa mensagem para as pessoas. Às vezes, é a história de vida daquela pessoa. Então, a gente não cita a samaritana, mas no título tem, né? Samaritana, e aí a gente fez um clipe. Uma amiga nossa fez a mulher samaritana no clipe, a Rebeca. E ficou lindo, não fugiu da mensagem de Jesus, do mestre que a gente queria, e foi assim que nasceu. Então, assim, foi total inspirado por Deus, como eu te falei no começo, esse trabalho, né? Deus foi direcionando tudo. Que legal, gente. Essa é a terceira, né? A segunda, né? Eu pulei um pouco, adiantei um pouco, mas a segunda é a composição da Nara, né? Com
da Nara quando ela teve a questão de ansiedade, depressão, né? Que a gente passou um momento bem difícil. E eu acho que ela falaria melhor. Na verdade, eu nem escrevi, não era nenhuma música. Eu estava nesse processo de depressão muito difícil, assim. E eu gosto muito de escrever, né? E eu falei, não, eu vou escrever para colocar para fora. O psicólogo mesmo falava isso para mim, que eu fazia terapia. Escreve, coloca para fora o que você tá sentindo, não guarda e tal. Ou conversa com alguém. E eu peguei meu celular e fui fazendo no bloco de nota algumas coisas que eu tava sentindo. Aí depois, quando a gente foi gravar, nós pegamos essas anotações e transformamos numa música, né? E aí ficou a música Teus Passos. Que eu coloquei justamente esse tema porque quando eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, com os dois, eu comecei a me questionar de muita coisa, sabe? Aquele momento de fragilidade humana que a gente tem. Sim. Ai, Senhor, por que eu tô passando por isso? Meu Deus, eu tô na igreja desde cedo e tô aqui passando por isso. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque você tá ali... É uma situação muito complicada, né? A sua alma tá ali em dor. Gritando de dor. E às vezes as pessoas de fora não entendem. Porque é diferente eu te mostrar que, tô machucado aqui. Você vê o machucado. Agora, quando é algo interno, eu te falar que, olha, eu tô sofrendo aqui. E o outro entender é muito difícil, né? Então, é complicado. É uma caminhada muitas vezes solitária, né? E graças a Deus tinha o apoio da minha família para me ajudar, meu marido fazendo terapia. Então eu tive esses questionamentos, sabe? E aí um dia eu sonhei que eu estava andando numa floresta e tinha um homem ao meu lado. E eu sentia que era Jesus, eu não vi o rosto dele, mas eu sentia que era ele. E aí no momento a gente andando, eu caí. Nisso que eu caí, ele voltou e me pegou assim, tipo como a gente pega um saco assim de batata, e jogou assim no ombro dele. E eu abria o olho e olhava só os pés dele andando e ouvia os passos dele. Por isso que eu coloquei o nome Teus Passos. Eu ouvia os passos dele. E ali eu senti como se fosse o Senhor falando que ele estava assim comigo, que ele não tinha me abandonado. E aí no refrão da música eu até coloquei: ouço os teus passos no meio da minha dor. Meu Deus. Né? Então, o Senhor, ele nunca nos desampara. A gente pensa que está sozinho, mas a gente nunca está. E outra coisa, esse pensamento de que, Senhor, eu sempre fiz tua obra, eu sempre te servi, mas não estava procurando isso. Eu fazia muita coisa dentro da igreja, mas não é isso que faz eu ter relacionamento com o Senhor. Não é eu fazer dentro da igreja, eu liderar, eu estar em cargos, não. Não é a obra, né? Não é a obra. É intimidade com o Senhor, é leitura da palavra, é oração, é eu buscar conhecer o Senhor. Então, eu tive esse aprendizado muito grande, né? Foi um processo difícil, graças a Deus estou bem, graças a Deus o Senhor me tirou desse momento horrível, mas dele veio essa canção, né? Então, o Senhor, ele usa as experiências também, não só para nos presentear com canções, como foi o meu caso, mas até para levar esse testemunho para outras pessoas. Que depois que eu gravei, algumas amigas, algumas pessoas já falaram, olha, aquela música falou muito comigo, eu também enfrento depressão, eu também enfrento ansiedade, né? Então, como meu esposo falou, não é só pra gente. Quando Deus nos dá algo, ele expande para outras pessoas. É para compartilhar, né? É para compartilhar, não é para ficar só com a gente, né? Aí trazendo isso para a questão da mulher samaritana, né? Quando ela foi transformada, ela foi a primeira missionária de Samaria, né? Que era um povo que era completamente politicamente, a história ali daquele povo de Samaria com os judeus, eles não se davam, né? Não se batia de jeito nenhum. Não se batia. Então, a mulher samaritana que foi a abertura ali, isso. Né? Foi a chave que abriu as portas ali para o evangelho mesmo. Uma mulher, né? Uma mulher. Naquele tempo. E olha que naquele tempo, uma mulher que ainda tinha uma vida, né, pela sociedade, era uma mulher que não era digna, né, de carregar algo tão precioso quanto a palavra de Deus, né? É complicado. E Deus quer usar pessoas disponíveis. Ele não olha qual a classe social, quem é você. Você quer ser usado por ele, ele vai te usar. Ele quer pessoas disponíveis na obra dele, né? Sim. A gente tem que estar disponível. E nesse processo todo de gravação, tanto das canções e do videoclipe, quem é o produtor? É Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro. O produtor, ele conseguiu captar
o que vocês queriam passar? É bem difícil quando a gente tem uma coisa na nossa cabeça, Justamente. né? Que a gente visualiza. Na nossa cabeça tá tudo lindo e maravilhoso. Mas quando você vai explicar, até para explicar é difícil, né? Mas ele pegou. Eu acho que é por isso que a gente deu tão certo com ele, né? Porque na primeira música, Príncipe da Paz, não foi ele que produziu, né? A gente fez com esse professor lá e tal, e ficou. Mas da segunda até a última, ele já ficou com a gente. E ele pegou, assim, né? E por isso que a gente quis concluir com ele, porque até ele já tinha... as ideias dele batia assim, muito. Ele é cristão? Sim. É porque faz toda a diferença, né? Sim. Um produtor cristão com um produtor Com avulso, certeza. digamos assim, né? Que ele entende o que a mensagem que Exatamente. a gente quer passar. Ele produz não só as canções com a gente, mas os videoclipes. E é tão bom porque, assim, ele já vai produzindo a canção, ele mesmo já falou isso pra gente, visualizando o clipe. Então ele já pensa, isso aqui a gente vai fazer assim e tal. Sim. Então quando eu expliquei pra ele, eu falei, Bruno, olha, a gente vai fazer eu quero um clipe assim, que tenha Jesus. Só que eu queria um Jesus assim que não fosse, tipo, jogral de igreja, com aquela roupa branca. Não, eu quero um Jesus mais artístico, um clipe depois do outro, um clipe bonito e tal, que conta uma história, como se fosse uma série. E ele achou ótimo, porque ele é formado em cinema. Então ele gosta muito dessa coisa mais cinematográfica. Sim, bacana. Né? Então ele abraçou, ele amou o processo. A gente já estava até conversando, né? Que a gente já tá com saudade, porque a gente produziu já a última, já lançamos a última. E aí ele já estava falando, a gente já tem que fazer outro. Já começa aí, ó. Pois Já busca inspiração. Inclusive, Exatamente. até a roupa de Jesus, nós procuramos comprar do mesmo pano. O mesmo pra plano da fazer, época. Que era legal. linho. Bacana. Linho. E aí a gente comprou o linho. A minha avó que fez. Ela fez. Compramos a sandália, aquela do Nordeste, Sim, que parece, remete, né? Que é de couro mesmo ali. Compramos para aparecer, colocamos, né, todo os Vai ficar aparatos. bem característico. Teve toda uma equipe pensando nesses mínimos detalhes. Teve né? equipe aqui. Eu equipe. A Nara, ela com o Bruno, né? Mas as ideias veio a maioria da Nara. Por causa, ela pensou esses detalhes, essas questões de cor, né? Ela já citou. Cada clipe tem uma cor e tem um porquê. Ninguém apareceu lá porque eu tava andando à toa. Não. Sim. Até a aparição de Jesus. Não, eu quero que Jesus apareça nessa hora, né? Sim. E aí ela perguntava, aí a importância de um produtor que entende também, né? Sim. Aí ela perguntava pra ele, olha, o que você acha? Aí tinha algumas que ele falava, vai ficar bacana. Tinha outras que ele falava, eu acho que esse momento não vai ficar tão legal. A gente Ele equilibrando. dava Exatamente. Técnica, né? Então, ela trazia o sonho, vamos dizer assim, né? E ele ia traduzindo. o som. Exatamente. Que legal. Dessa forma. Que Então, bacana. por isso que é importante você trabalhar com um produtor que está alinhado com o que você pensa ali, que entende, que traz o melhor de você, né? Que tira o melhor de você, não só parte vocal, né? Na gravação da música, mas nos clipes. E a gente deu muito certo com ele e, graças a Deus, com um trabalho de excelência. Que bacana. É porque esse processo criativo, eu entendo, eu gosto demais desse também processo gosto. criativo. Sempre Muito. gostei. E esse processo criativo, você acaba, de fato, entendendo e querendo externar os mínimos detalhes. Porque é aquilo que você falou bem, né? A respeito disso. Tem o porquê. Daquele simples detalhe ali tem Exatamente. um porquê, né? E, por exemplo, trazendo para os nossos dias atuais, né? Por que aquela série The Chosen explodiu aí? Porque eles trouxeram um Jesus totalmente diferente do que a gente conhecia, do que a gente né? conhecia. Do que a gente conhecia naqueles tradicionais filmes, que era um Jesus triste, né? Dava Quer dizer que tava sempre sofrendo, né? Sempre Tão sofrendo, distante, assim. Deprimido e tudo, distante. Parece que era uma pessoa que não era sociável. Não era gente, né? Não era gente, entende? Então, assim, o The Chosen, ele trouxe essa... Apesar que, obviamente, sempre vai ter a crítica, né? Sim. Mas, assim, ele trouxe as pessoas para mais perto. É um Jesus mais alegre, mas tipo, tô aqui, venha, se achegue. É isso, né? Esse é o diferencial. E você falando aí dos detalhes, né? Porque eu sou muito perfeccionista. Eu acho que por isso. Aí eu acho que mulher também é muito ali, vê coisas que às vezes o homem não vê, né? Então eu ficava
pensando nesses detalhes. Por exemplo, no Príncipe da Paz mesmo, foi a primeira música, Jesus está lá, e aí eu pego na mão de Jesus, e aí como é meu esposo está fazendo, eu não queria pegar assim, para não dar a entender uma coisa de marido e mulher. Eu falei, não, vamos pegar assim, porque dá mais essa ideia ali, tá próximo, mas não é algo assim, marido e mulher, porque você tá aqui como Jesus, você não é meu esposo. Então, esses detalhes que agregam ao trabalho, né? E no início, muita gente, algumas pessoas próximas, a gente ficou meio assim, achando diferente demais, não entenderam. O clipe terminava, do nada vinha uma cena do outro, não entenderam bem. Só que aí é que tá, quando você tem a direção de Deus, você tem que ir, vai, mesmo que as pessoas não entendam, só vai. E eu falava para meus esposos, não, eu quero assim, vai ser assim. Eu sei que o povo não está entendendo, mas depois eles vão entender. Eu entendo muito essa questão. Porque existem situações, existem coisas das nossas vidas que Deus fala com você. As pessoas só vão entender depois que está realizado. Está realizado. Exatamente. Mas o processo, meu querido, é com você. E, de fato, por exemplo, o Wagner, seu esposo, né? Talvez até o Wagner não entenderia ali no momento. Não, já teve música, canções ali que eu não entendi porque que ela queria. Daquela forma, né? Mas aí depois eu vi, eu falei assim, não. Aí hoje eu já aprendi já. Eu falei assim, não, tá. É porque, de fato, existem coisas que Deus entrega para a pessoa, né? É algo muito específico. Muito específico. Só que aí eu já sei que, por exemplo, um próximo trabalho eu também tenho que ter sabedoria. Eu não vou também... vou gravar aqui, Deus vai mandar as músicas, eu vou fazer... Não, porque Deus lidou comigo dessa forma, nesse trabalho, porque eu não sabia. Era a primeira vez que eu estava gravando, eu não conhecia como funcionava, e Deus foi dando ao longo do caminho. Agora que Deus já me ensinou, eu já aprendi como funciona, o próximo trabalho já vai ser diferente. Eu já vou planejar com antecipação, organizar melhor, enfim, ter outra forma de lidar. Né? Porque agora eu já aprendi. Né? Então, Deus é tão lindo que ele lida com a gente conforme que a gente sabe, conforme a nossa maturidade. Então, para aquele momento, eu não conhecia, eu não sabia como que produção funcionava. Barriga virgem, e Deus foi dando, as músicas foram acontecendo. Agora, eu não posso fazer isso num próximo. Não, vou esperar Deus mandar as músicas e vai acontecer. Não, agora eu tenho que buscar, agora eu já estou mais madura e Deus vai lidar comigo agora de outra forma. Mas você tem algo já em mente? Que você possa dar um spoiler de trabalho? Podcast? Então, eu tenho vontade, assim, de fazer alguma coisa ao vivo. Já pensei em fazer alguma coisa ao vivo. Eu penso em fazer um trabalho mais de celebração, de músicas mais de celebração mesmo. Eu sinto que tá faltando, precisa para esse momento. Em um mundo de worship. Tá tendo muita música de adoração. E isso é bom, é ótimo. Sim. Cada música é para um momento específico. Só que eu sinto falta de músicas de celebração, para cima. E o nosso Deus merece música de celebração, exaltando a Ele. Então, eu penso também nisso. Então, não sei. Vamos ver aí o que Deus reserva para nós. É isso aí. E quando for lançar, avisa a gente que o Despluga quer ser um dos primeiros a saber. Pronto, já tá tudo certo. Combinado. Inclusive, você falando aí do worship, né? A gente teve um certo desconforto, assim. Por quê? As pessoas vinham atrás da gente, né? Algumas pessoas comentavam. Querendo levar a gente para esse estilo, esse estilo, porque ele é mais vendável, né? Vamos dizer assim, né? Sim, é o mercado. É o mercado, né? E só porque eu louvo a Deus pela Nara, porque ela nunca. Talvez esse ponto, talvez eu trocaria minha ideia para aquela se fosse eu, mas ela não. Ela é firme. Mas sabe uma coisa? A Nara vai entender bem. Uma coisa que eu sempre tive muita preocupação quando eu comecei a produzir, e eu sempre orei, sempre pedi a Deus isso, que eu não queria me tornar um produto. Sim. Infelizmente, hoje, muitos ministros, muitos cantores cristãos, por deslumbrar a questão da arte, da gravação, como se diz, do holofotes, da fama, e tudo acaba se vendendo. Para um estilo, às vezes não é nem a essência da pessoa aquilo, mas a pessoa acaba abraçando porque é o que o mercado acaba pedindo. E eu sempre orei a Deus pedindo isso também, sabia? Deus, eu não quero me tornar um produto. Eu não quero me tornar um produto. Vocês conhecem a Tamires Garcia, do Ministério Zoe? Sim. A Tamires era de um ministério que bombou, né, com a música Aquieta Minha Alma. Então, assim,
ela tem um testemunho muito lindo em relação a isso. Depois ela até fez umas gravações independentes, na qual ela canta sobre isso, que ela não nasceu para ser um produto. É isso. Ela nasceu para servir, para levar a mensagem, não para ser um produto, né, do mercado gospel, né? Com certeza. E o que você sente em relação a isso, Nara? Olha, eu acho que, usando uma coisa que você falou, você tem que ser fiel à sua essência, né? Ao que está dentro de você. Porque uma hora, vamos supor que eu falei, não, mas eu vou porque é o que está no momento, eu vou fazer o worship. Só que não é o que está dentro de mim, não é minha essência. Uma hora isso ia transparecer, que não é minha verdade, não é para isso que eu, não é esse tipo de canção que é para mim. E uma hora aparece que não é verdade, não é seu. Então você tem que ser muito firme, ainda mais no mercado musical, muito firme ao que você quer e aos seus princípios. Não estou dizendo que o worship é algo ruim, é algo feio, é algo... Não, é lindo. Não é isso. Não é isso. Só que muitas pessoas usam isso porque é o que está dando certo, vamos dizer assim, no mercado hoje em dia. Né? E eu não queria, não era o que eu me sentia à vontade. Né? Só que a gente sente esse certo... tem que fazer, tem que... E às vezes a caminhada, você fazendo um estilo diferente, é uma caminhada um pouco mais difícil, um pouco mais demorada. E eu falei já uma frase em um outro podcast que eu quero falar aqui. Se eu tiver que trilhar por um caminho, mesmo que ele seja mais longo, mas é a minha verdade, é para o que o Senhor me chamou, eu vou trilhar. Sim. Do que ir por um outro que é mais rápido, mas que não é aquilo. Isso vai fazer mal até para mim mesmo, porque a pessoa não se sente bem fazendo aquilo que ela não foi chamada. É verdade. E você não flui, você não ganha almas, porque não é para aquilo que o Senhor te chamou. Então, tem que ter muito equilíbrio nisso. Né? Muito equilíbrio para o que está dentro de você, que o Senhor te chamou, para o que é bom para as pessoas ouvirem, né? Então, tem que ter muita sabedoria. E buscar em Deus, né? Buscar em Deus. Sempre. Isso é muito... Gente, são assuntos que eu vejo, sabe, Wagner e Nara, que é necessário a gente falar. Sim, é porque muito importante. Porque a gente está numa geração... porque eu não sei, eu não quero denunciar aqui a idade de vocês, tá? Não, eu não ligo. Mas não. Você diga, não, eu posso perguntar. Pode. Qual a idade de vocês? Eu tenho 29, eu vou fazer 30 esse mês. Fazer 30 esse mês? E eu tenho 32. 32? Sou mais velha tenho 32, eu sou de 91. Eu também, dia sou... 1º de outubro. 1º de outubro? Então a gente tá ali, né? Tá ali, eu tenho 32. Por que eu tô falando dessa questão de idade? Porque nós fazemos parte dos milênios. Sim. Né? A geração Y. Nós vivemos as duas, bem na metade ali saindo ali, por exemplo, do Altos Louvores, Renascer Praise, Diante do Trono. A gente viveu esse mover e entramos ali na era do David Keelan, que era, que o povo até falava que era os mantras, né? Estou apaixonado 48 vezes cantando. E era uma polêmica isso. Era uma polêmica. Então, nós vivemos essa transição. Ademar de Campos, Zaf Borba, e por aí vai. Músicos excelentes, né? Oséias de Paula, a gente viu nossos pais cantando Oséias de Paula. Mara Lima, a família Nascimento. Sim. Pelo amor de Deus, era muita qualidade vocal. Muita. Então, quando nós chega ali em 2010, mais ou menos, que já vem uma nova geração Z, né? Que vem trazendo muito forte essa questão do worship, que é americano, né? A gente tem, o brasileiro, ele tem muito essa questão de seguir a cultura americana. Então, quando começou a introduzir isso, a gente sofreu esse impacto. Sim. A gente sofreu esse impacto e pra gente se adaptar, aí gera aquela questão, não é que é ruim o estilo. Eu acredito muito que para cada geração é uma forma de alcançar aquelas pessoas. Mas a gente também não pode menosprezar o que passou. O que passou. Exatamente. Entende? Eu acredito que não é a dose que tá errada. O equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. Não tem dosagem. Sim. Parece que o bom só é isso agora e o que passou... Vamos dizer assim, a velha guarda, né? A história deles não lembra mais. Justamente, agora não. Justamente. Né? E agora... Eu acredito muito no Deus de geração. Sim. Deus é um Deus de geração. Quando Deus trouxe a promessa a Abraão,
ele falou que ele seria pai de multidões, e essas multidões seriam de gerações. Sabe o que é que eu acredito muito? Eu sempre me questiono sobre essas coisas. Deus tem um propósito para qual nós nascemos nesse tempo e nessa geração. Sim. Se Deus nos colocou para viver esse tempo, essa geração, é porque Ele tem um propósito específico para nós nesse tempo e nessa geração. É isso. Entende? Eu entendo, eu tenho muito isso comigo, sabe? Como sentido de vida mesmo. E quando Deus fala lá na palavra, é citado muito no Antigo Testamento, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. 3 gerações. Verdade. Em nenhum momento fala assim, o Deus de Jacó, e esquece Abraão e Isaac, e passou. Verdade. Não. 3 gerações que foram lembradas e são lembradas até hoje. É a união, né, de gerações, né, Nara? É que isso. Faz o mover. Para o Jacó ter chegado, teve que existir o Abraão, teve que existir Isaac. Então, para hoje, os jovens estarem aí cantando, gravando, existiu um povo lá no começo que começaram a gravar. Teve um rebanhão aí antes de você, gente, ó. É isso, teve um pois rebanhão, teve Ludmilla Ferber ali. Nossa, muita música boa. Teve alguém passando, capinando, para hoje eles passar no asfalto. Justamente, isso é verdade. Então, tem que respeitar, a gente tem que aprender, o nome é respeitar, né? Respeitar a o história, legado, né? O legado do outro, né? Não tem como ninguém falar mal do Álvaro Tito? Não tem como. Eu amo aquelas muito. músicas. Eu cresci ouvindo Álvaro Tito. Meu pai tinha um LP dele lá em casa. Novo Som, gente. Deus. Não, se a gente for falar aqui, gente. Se for falar, é muito. Meu Deus, é gente demais, assim, que inspiraram, né? Trouxe muitas inspirações. E isso, e em todo campo, por exemplo, como o Ministério de Louvor Diante do Trono, gente, que aqui em Brasília, ninguém nunca bateu a marca do Diante do Trono aqui em Brasília, acredita? O DVD Nos Braços do Pai, gravado aqui em 2002, 1.200.000 pessoas na esplanada dos ministérios. Não existe nenhum cantor, nem no meio secular do mundão aí, né? Eu vou até citar pessoas aí que poderiam chegar a essa proporção. Um Gustavo Lima da vida, uma Simone, né, da vida, desse pessoal do sertanejo que está muito em alta. Nenhum deles nunca conseguiram alcançar essa margem que o Diante do Trono fez aqui em Brasília. Né? Olha aí. 1.200.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Né? Muita então, gente, é o seguinte, respeita. Respeita a história. Né? Respeita o legado que veio aí. Justamente. É isso. Gente, estamos chegando ao fim. Passou tão rápido. Passa muito rápido. Foi muito mas bom. Eu tenho certeza que a sua mensagem continua com essa essência, Nara. Tenho certeza de que esse propósito, que Deus colocou no seu coração vai alcançar muitas pessoas. Eu creio nisso. Né? Eu creio. E às vezes a gente fica naquele sentimento, né? Poxa, eu produzi. Parece que a gente tem esse sentimento. Parece que não está indo, mas sabe de uma coisa? Está indo. Amém. Eu creio. A mensagem, a voz repercute. Eu creio nisso. E tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas por esse ministério que Deus colocou na sua vida. Amém. Eu recebo. Certo? Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Eu queria que finalizasse aqui, então, vocês compartilhassem uma palavra para quem está nos ouvindo. Fica à vontade. É de vocês aí esse espaço. Então tá. Vou olhando para você. Que Deus abençoe sua vida, viu? Eu não sei o que você está passando, se é uma dor física, sentimental, como eu passei alguns anos atrás, mas sabe que o Senhor, Ele ouve e Ele te vê. Ele sabe o que você está passando. Creia somente nele, não desapegue desse amor, não troque o amor do Senhor por nada nesse mundo, que o altar do seu coração esteja o Senhor. Não coloque nada no altar do seu coração, no lugar que é só dele. Que Deus abençoe sua vida. Vai lá ouvir minhas músicas, que Deus toque o seu coração com as mensagens dessas canções, tá bom? Deus abençoe. Agnes, fica à vontade. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Acredita no sonho, né? Deus ainda realiza sonhos. Nesse momento que estamos vivendo, que o mundo está muito capitalista, muito difícil, né? Mas Deus, ele pode fazer realizar, né? Ele pode realizar o seu sonho. Então creia que o Senhor, nosso Deus, ainda ele é Deus nesse tempo que estamos vivendo de realizações. Amém. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Aqui. E eu quero falar com você que está aí do outro lado aí acompanhando a gente.
curta, comente, compartilhe. Por favor, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente. Tem o Pix também, você quiser contribuir aqui com o Despluga Podcast. Nós sempre estamos aqui trazendo pessoas para entrevistar, trazer cultura, trazer informação a vocês. Pessoas de todas as áreas, gente. Já entrevistamos deputados aqui, treinadores de CAC. Sério, sendo bem sincero, eu acabo aprendendo tanto, vocês não têm noção, que eu acabo aprendendo um pouco de cada coisa. Então, assim, a gente tem trago, né, essa cultura aí pra galera de casa. Então, se vocês puderem ajudar a gente com seu Pix aí, ajuda a gente aí. Tem o QR Code aí na tela, vai aparecer. E é isso aí. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. A equipe do Despluga Podcast agradece pela presença de vocês. Vai ter outras oportunidades. Com certeza. Com certeza trazer vocês no Teologando aí também. Olha aí, pronto. Qualquer dia vai ser bacana. Amém, tá bom? amém. Pessoal, ficamos por aqui em mais esse episódio do Despluga Podcast. Até a próxima. Fui!